o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O mapeamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, mostra o desperdício de dinheiro público, a carência na prestação de serviço à população e os riscos à saúde e ao meio ambiente, como muitos problemas causados pelas obras públicas abandonadas ou paralisadas no Brasil. O estudo da CNM, denominado Situação das Obras Públicas da Educação, Impacto na Gestão Municipal, mostra a realidade de 3.119 obras paralisadas ou inacabadas, envolvendo pelo menos 3 bilhões de reais de impacto nos cofres públicos. Os levantamentos mostram que entre 2007 e 2022, a construção de creches, quadras esportivas e escolas de responsabilidade dos governos municipais e financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, engloba 28.722 obras que estão classificadas como canceladas, paralisadas e inacabadas, como as concluídas ou em fase de planejamento, licitação, execução e contratação. De acordo com a CNM, são creches, escolas, quadras esportivas e outros projetos que podem beneficiar diretamente a população. Jornalista Luzenor de Oliveira, claro que a maior parte dessas obras já foi concluída. São escolas e creches que estão servindo às comunidades. Mas no caso das obras paradas, o desperdício de dinheiro é grande, além dos prejuízos para pais que querem deixar os seus filhos nas creches ou escolas. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta, bom dia o jornalista Beto Almeida, que daqui a pouco já está com a língua preparada para falar sobre muitos assuntos da área política. O estudo da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, é amplo e mostra o retrato do descaso, do desperdício do dinheiro público e dos prejuízos à população. Tudo isso como consequência da falta de planejamento na definição e execução das obras. Eu anotei aqui, Marcos Furlan e ouvintes, os números da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. São 3.470 obras canceladas, 2.449 inacabadas, 670 obras paralisadas, 278 obras em licitação e também outras 107 obras em contratação. Outras 2.400 obras estão nesse momento em execução e 3.470 obras foram canceladas, como eu já falei. Nesse total, envolvendo pelo menos 58 bilhões e 800 milhões de reais. Desse total de recursos, 10 bilhões de reais foram repassados aos municípios, ou seja, é uma montanha de dinheiro que ainda precisa ser transferida para os municípios e para os estados concluírem obras importantes e necessárias ao dia a dia da população, principalmente da população mais pobre, que precisa do guarda-chuva do poder público para manter crianças em escolas municipais, estaduais e também nas creches. Jornalista Luzenor de Oliveira, esses números fazem referência aos 5.568 municípios em todo o Brasil. E no Ceará, Luzenor, qual a realidade? Qual é o tamanho do desperdício e a quantidade de obras paradas ou suspensas? Em primeiro lugar, os cálculos da CNM apontam que para a conclusão das 3.119 obras são necessários pelo menos 1 bilhão e 800 milhões de reais. Claro que esses valores serão atualizados e irão, Marcos Furlan, certamente ultrapassar os 10 bilhões de reais. De forma direta, indo à sua pergunta, a resposta à sua pergunta, no Ceará, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, são 220 obras que, para serem concluídas, exigem um aporte de 117 milhões de reais. Dentro desse conjunto de obras que não foram concluídas, estão 62 da área da educação infantil, ou seja, creches em 51 municípios do Ceará. Os dados mostram que são necessários pelo menos 53 milhões de reais para a retomada e conclusão dessas obras. Pelo número de obras e valores, Marcos Furlan, dá para perceber que falta pouco dinheiro para essas obras serem concluídas, serem retomadas e encerradas, concluídas,
para gerarem benefícios para as diferentes comunidades. Então, estão aí esses números da CNM que mostram como o dinheiro público é desperdiçado e como há descaso com essas obras paradas. Os prefeitos precisam correr, muitos já apresentaram projetos com interesse na retomada de obras, outras obras talvez estejam inviabilizadas para serem retomadas, uma vez que a estrutura de concreto, a alvenaria já não justifica mais o reinício dessas obras. Mas estão aí essas obras e vamos ter, talvez no mês de abril, a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Ceará, ao lado do ministro da Educação Camilo Santana, para anunciar oficialmente o início da retomada das obras que do ponto de vista da viabilidade podem ser reiniciadas. Muito importante esse raio-x aí realizado pela CNM, né, Luzenor de Oliveira? Um raio-x que mostra uma realidade que é importante para também dizer o seguinte: os prefeitos querem e precisam da retomada dessas obras, já que o ministro da Educação, Camilo Santana, sinalizou com o interesse e a decisão do governo federal em reiniciar muitas dessas obras. Então vamos esperar que tudo isso venha de forma concreta já no primeiro semestre de 2023, com o anúncio das obras que poderão ser retomadas, tanto em municípios do interior do Ceará, quanto da região metropolitana de Fortaleza e também em outras cidades brasileiras.